Eu quero cumprimentar todos os irmãos e ouvintes com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais um dia para desfrutar um pouquinho da palavra do Senhor. Eu quero meditar com vocês aqui em Ezequiel, capítulo de número 3 e versículo de número 17, que diz assim: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Aqui vemos o chamado, né, que Deus fez na vida de Ezequiel, mas se nós formos estudar um pouquinho, nós vamos ver que Ezequiel, na verdade, estava sendo preparado para ser um sacerdote, né? E, de repente, o Senhor muda todo o plano, todo o cenário ali, né? Tudo aquilo que Ezequiel talvez tivesse planejado para a sua vida e fala para ele: você não vai ser um sacerdote, você vai ser um atalaia, você vai ser, né, ali um porta-voz meu, né, na terra para a vida desse povo, dessa nação rebelde. E o Senhor ainda fala para ele assim: e se você ouvir e eu mandar você avisar, e se você não falar e eles morrer na sua impiedade, o sangue ali, né? Eu vou requerer da tua mão. Então a responsabilidade que Deus colocou na vida de Ezequiel era muito grande, né? O que o atalaia fazia? O atalaia, ele ficava ali sobre a torre de vigia, muitas das vezes em cima das muralhas, ali dos muros, e ele tinha que ficar atento o tempo inteiro, porque se ele visse algum perigo se aproximando, ele tinha que avisar ali, né, sobre aquele perigo. E Ezequiel foi chamado para fazer isso, mas que é da parte de Deus, para ser um atalaia da parte de Deus, para avisar ali ao povo sobre a mensagem de Deus, sobre o juízo que Deus estava para trazer sobre a nação, sobre as maldades ali que aquele povo estava fazendo, sobre tudo aquilo que estava acontecendo e Deus não estava se agradando. Mas que me chama muita atenção aqui na vida de Ezequiel, que ele sentiu no seu corpo físico, né? Todas aquelas coisas que Deus queria passar para a nação, Deus fazia ele passar no seu corpo físico, muitas das vezes ele sentia. Aqui no capítulo número 4 vai falar que Deus dá uma ordem para ele deitar 390 dias do lado esquerdo e levar, simbolizando ali, carregar o peso ali da maldade da casa de Israel. E depois mais 40 dias do lado direito, também carregando peso ali, né? Da maldade da casa de Judá. E isso fez me refletir o quanto nosso Deus é preocupado com a humanidade desde muito antes. O Senhor Deus sempre quis chamar o povo para perto, sempre quis demonstrar para a humanidade, né, que o pecado é uma desgraça na vida do homem, que o pecado é uma coisa que deixa as pessoas cegas, mas ao mesmo tempo escravizada, que é um peso para a humanidade. Ali Ezequiel, ele sentiu ali o peso da maldade da casa de Israel, tudo isso para passar uma mensagem da parte de Deus para eles, né? E assim também o nosso Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que ele deixou o seu céu de glória, ele deixou ali, né, de estar junto ao Pai, e se tornou homem, como está lá em Filipenses, né? Ali, né? Se tornou homem e foi obediente ao Pai, até ele passar, né, pela morte de cruz. E a palavra do Senhor Jesus fala que ele levou sobre si todas as nossas iniquidades, né? Todos os nossos pecados, que o Senhor carregou o fardo ali da humanidade inteira nos seus ombros. Porque o que eu disse, o pecado ele pesa, o pecado ele escraviza o homem. Mas nós temos uma esperança hoje, né? Que o Senhor, ele quer aliviar esse peso das costas, né? De muita gente. Só que assim como ali na época de Ezequiel ali, Deus levantou aquele profeta para falar, né? Fez ele sentir ali no seu corpo. E ele falava e o povo não dava ouvido. Hoje também continua sendo assim. Mesmo após o sacrifício de Jesus, mesmo sabendo tudo que o Senhor Jesus já passou, mesmo sabendo que ele já levou sobre si as nossas iniquidades, mesmo sabendo que nós podemos tomar posse hoje da salvação, que nós só precisamos aceitá-lo, precisamos entregar nossa vida diante dele. A humanidade continua querendo ser escravizada, a humanidade continua querendo levar sobre si as suas cargas pesadas, a humanidade hoje continua, né, querendo levar a sua vida de qualquer maneira.
Porque o inimigo, ele cega, as pessoas cegam o entendimento. As pessoas olham para si e pensam assim, mas eu não vou aceitar Jesus porque eu não vou poder beber. Porque acha que aquilo ali é uma liberdade. Mas não é uma liberdade, porque você bebe aqui hoje, amanhã você não tem o controle, né? Daquela bebida que você tomou, você não consegue se livrar do seu vício sozinho. Você fuma aqui hoje e você não consegue se livrar sozinho daquele vício. Então eu digo para você, isso não é uma liberdade, isso é uma escravidão na sua vida. Sem o Senhor Jesus, você não consegue se libertar desses pesos, né, que o pecado coloca em cima dos seus ombros. Só que eu quero dizer para você que ainda existe atalaias da parte do Senhor, que o Senhor Jesus tem levantado para avisar, né, para avisar sobre o juízo que está por vir na humanidade. Só que hoje você tem essa oportunidade de correr aos pés da cruz. A palavra do Senhor diz assim, que é para nós chegar com confiança ao trono da graça. Por que chama ao trono da graça? Porque nós não somos merecedor. Você não merecemos o amor de Deus, não merecemos tudo que o Senhor Jesus passou por nós. É graça, né? É favor merecido. Mas o Senhor nos convida a chegar ao trono da graça, a fim de acharmos graça e sermos ajudados em tempo oportuno. Então, se você tem carregado fardos pesados, porque eu quero dizer para você que hoje que o pecado, ele pesa. O Senhor quer aliviar dos seus ombros essa carga. O Senhor quer que você enxerga, né, toda essa escravidão que o inimigo tem colocado sobre a sua vida, né? O Senhor Jesus quer te libertar e Ele convida: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, né? O Senhor, Ele já levou esse peso aqui da humanidade toda nos seus ombros e Ele quer dar um alívio para você. O jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Isso que você chama de liberdade no mundo não é liberdade, né? É libertinagem, é escravidão, né? Essa droga que você usa aí hoje para se sentir melhor, para preencher um vazio que você tem na sua alma, né? Mas amanhã você tá do mesmo jeito, você tá buscando a solução na droga do mesmo jeito. Isso daí não é a solução para sua vida. Mas Jesus, ele quer entrar no seu coração para trazer uma paz plena, para perdoar você de todos os seus pecados. A palavra do Senhor diz assim que o seu pecado, ele pode ser mais vermelho que a escarlata, né? Que o Senhor Jesus, ele purifica, ele deixa branquinho, alvo como a neve, né? Então eu quero dizer para você, dê crédito à palavra do Senhor, né? Hoje eu estou sendo um atalaia da parte do Senhor para sua vida, para avisar você que o Senhor Jesus vai voltar, vai buscar a sua igreja, que existe um juízo aí que está por vir, né? Que o inferno existe e que nós vamos ter que dar conta para Deus de todas as nossas obras, mas que o Senhor Jesus quer dar uma chance para você. Uma chance do quê? De você se libertar, de você tomar posse, né, da vitória que ele já conquistou um dia lá na cruz. E você só precisa abrir o seu coração. É só isso que você precisa fazer. E eu agradeço a oportunidade que você venha ser edificado em nome de Jesus.